Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, o Pô de Vida, podcast do Hospital Oncovida, sempre com temas muito importantes para a nossa saúde. Hoje a gente fala de algo muito importante e relevante para todos, que é a campanha chamada Fevereiro Laranja. Para falar sobre isso, a gente recebe hoje aqui Dr. José Alfeu, que é hematologista, doutora Paula também Guimarães, hematologista no Hospital Oncovida, que vão contar para a gente um pouquinho mais sobre a importância do Fevereiro Laranja, explicar sobre o que se trata, como fazer a prevenção também em relação aos tipos de leucemia. Dr. José Alfeu, bem-vindo, obrigada por estar conosco. Conta pra gente o que é o Fevereiro Laranja. Olá, Ju. Muito obrigado pelo convite, né? Então, o Fevereiro Laranja surgiu uma campanha, então, para que pudesse conscientizar a população sobre o diagnóstico da leucemia, né? A leucemia, até então, era com meio que um decreto de morte, algum tempo atrás, né? Mas hoje, com o avanço do conhecimento, dependendo do tipo de leucemia que o paciente tem-se um controle muito bom da doença, né? E é isso que nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas um exame médico, um simples hemograma já pode ser um start inicial para que tenha um diagnóstico e um tratamento precoce com uma resposta boa, em muitos casos. Doutora Paula, a gente está falando sobre essa prevenção, mas muita gente não sabe o que é uma leucemia, como que ela se manifesta, que doença é essa? Então, primeiramente, a leucemia é um grupo, né, de doenças em que a gente tem as leucemias agudas e as leucemias crônicas. As agudas são aquelas leucemias de evolução muito mais rápida. Então, os sintomas aparecem e em poucos dias o paciente já está mais debilitado e precisando de cuidados médicos. As leucemias crônicas já têm um curso mais insidioso. Muitos pacientes fazem diagnóstico ainda numa fase assintomática. Fez um hemograma de rotina por outro motivo, foi detectada uma alteração, às vezes uma alteração leve, e esse hemograma já é suficiente para direcionar toda a investigação. Então, nós temos doenças de cursos diferentes, todas com o nome de leucemia. Tem uma diferenciação entre leucemia, linfoma e mieloma, né, doutor? Como é que é isso? Só pegando esse mesmo gancho, então, para te responder isso aí, a leucemia, certamente, ela é uma das doenças com a história mais incrível na medicina, né? Porque ela começou ali no século XIX, as pessoas percebiam que alguns pacientes, eles faleciam, iam a óbito, com o aumento do baço, e o sangue ficava com aspecto de pus, um sangue mais esbranquiçado, e daí veio o nome, né? Leucemia, leuco, branco, semia vem da parte do sangue, né? Então, a leucemia acontece disso aí, uma alteração ali na medula óssea, onde acontece a fabricação do sangue, começa a haver uma fabricação de uma célula sem função nenhuma. A gente chama isso de blasto, né? Esse aumento de blasto, ele começa a atrapalhar, então, a produção normal do sangue, né? Isso também pode surgir nos linfonodos, daí a gente chama muitas vezes de linfoma, né? Mas a leucemia, caracteristicamente, ela acontece esse processo dentro da medula óssea ainda, né? Então, existem várias mutações envolvidas nessas doenças, mas teve um homem chamado Rudolf Virchow que descreveu a primeira vez os pacientes com essa alteração de baço, né? E depois descobriu-se a primeira mutação genética de leucemia, que foi na década de 60, dois médicos lá nos Estados Unidos, em Filadélfia, né? Acho que era Peter e David. Esses dois médicos, eles descobriram essa mutação e daí, anos depois, descobriu-se um medicamento que age especificamente nessa mutação. Então, a leucemia mieloide crônica foi a primeira doença na medicina que o conhecimento foi importante para definir um tratamento. Foi o primeiro câncer que teve uma terapia-alvo específica, né? A partir daí também foram descobertas outras mutações, como a Paula falou, a leucemia, ela não é apenas uma doença, existem várias outras doenças envolvidas, até se mistura muitas vezes com linfoma, tem algumas doenças que a gente chama de linfoma, leucemia ao mesmo tempo, porque tem uma apresentação muito semelhante, a biologia é semelhante, e essas diversas mutações que cada vez mais estão sendo descobertas que têm guiado as terapias. Então, nós estamos descobrindo cada vez mais que existem diversas doenças que são chamadas de leucemias e quem tem os tratamentos diferentes.
né? Que tratamentos são esses, né? Doutora, explica pra gente, assim, dentro desses tipos de leucemias, são usadas alternativas diferentes para poder tratar? Sim, cada uma dessas leucemias, então a gente tem a leucemia linfóide aguda, a leucemia mieloide aguda, a leucemia linfocítica crônica, leucemia mieloide crônica. Então só aí a gente falou de 4 doenças diferentes no grupo da leucemia. Cada uma dessas vão ter tratamentos diferentes. Então a gente pode tratar com quimioterapia intravenosa tradicional, né, que a maioria das pessoas conhece, né, ou já ouviu falar. Temos tratamentos quimioterápicos que são comprimidos, né, que já é possível hoje usar comprimido. Temos medicamentos que são medicamentos alvo, então eles são direcionados a certa mutação ou certo marcador naquela célula, então proporciona um tratamento muito mais direcionado só na célula doente. E algo que às vezes até assusta, né, diferente, alguns pacientes que são diagnosticados com leucemia, por exemplo, linfóide crônica, passam um tempo sem necessitar de tratamento. Eles fazem um acompanhamento médico com exame físico, exames de sangue, sem precisar inicialmente de iniciar um tratamento específico. Então, a gente tem várias possibilidades de tratamento. E, não menos importante, uma das modalidades de tratamento que a gente tem nas leucemias, em algumas situações, é o transplante de medula óssea, né? Que para alguns pacientes é o tratamento curativo possível para a patologia dele. Antes da gente iniciar a entrevista, a gente até falou da importância do fevereiro laranja, para também a conscientização em relação à doação de sangue, doação de medula. Como que é isso hoje no Brasil, doutor, essas campanhas? A gente ainda não participa tanto, né? Não doa tanto. Qual que é a importância disso, da gente se engajar para a sobrevida de um paciente? Em se tratando do momento em que nós estamos, né? É importantíssimo a gente conscientizar a população de serem candidatos, né, doadores de medula óssea. Esse processo inicial é muito simples, é só procurar uma unidade, um hemocentro e se cadastrar como doador de medula. Inicialmente, ele só vai fazer uma coleta de sangue comum, como um hemograma, e vai ficar registrado no banco, né, nacional como possível doador. E, além disso, as doações de sangue regulares ou eventuais são importantíssimas para abastecer o nosso banco de sangue, porque ele é utilizado não só nas leucemias, é utilizado em diversas outras situações em que o sangue ele realmente salva vidas, né? Tanto doenças benignas quanto doenças malignas, as leucemias sendo uma importante causa, né, de necessidade de transfusão de sangue. Doutor Alfeu, como que essas doações de sangue ou de medula, elas atuam para o paciente, né? Qual que é a importância disso na prática quando a pessoa está em tratamento de leucemia? Então, na leucemia, principalmente a leucemia aguda, as leucemias agudas, muitas delas são tratadas ainda com a quimioterapia padrão, né? Então, a quimioterapia, ela destrói os blastos, mas também destrói células normais, que são responsáveis pela produção das nossas hemácias, plaquetas, e os leucócitos. Então, até mesmo os sintomas da leucemia surgem por conta dessas deficiências aí. E a doação de sangue, ela se torna fundamental para que o paciente consiga atravessar esse processo de tratamento, né? Muitas vezes a quimioterapia, ela causa uma anemia ali profunda, né? Nós temos anemia tanto pela doença como pela quimioterapia também, né? Assim como a queda das plaquetas que pode levar a sangramentos. Então, essas transfusões de plaquetas, elas são muitas vezes realizadas quase que diariamente durante esse período de quimioterapia na internação hospitalar. Torna-se, então, um tratamento fundamental para que esse paciente consiga tolerar a quimioterapia padrão. Em muitos casos, ainda utilizamos a quimioterapia convencional para tratamento das leucemias agudas. O senhor falou um pouquinho de anemia, de alguns sintomas. Aproveitando esse gancho, eu queria que a gente falasse para as pessoas que estão nos acompanhando quais são os sinais de alerta, né? Quais sintomas a gente pode apresentar quando diagnosticada e quando for ser diagnosticada uma leucemia. O que costuma ser mais comum no consultório? Então, por conta dessa alteração da fabricação do sangue que acontece ali por uma célula do câncer, a produção das hemácias, inicialmente, que é a série vermelha do sangue, fica prejudicada. Então, o paciente ele vai notar que ele fica mais escorado, mais pálido, né?
Com sintomas de anemia, nós sabemos que essa parte vermelha do sangue é responsável pela oxigenação dos nossos tecidos. Então, o paciente começa a queixar mais cansaço, ele não consegue desempenhar as mesmas atividades que ele conseguia antes, né, até mesmo caminhar, né? E também, acompanhado disso, nós temos uma redução das células brancas, que são os leucócitos, e eles são responsáveis pela manter a nossa imunidade contra infecções. Então, esse paciente também fica mais suscetível a infecções. E a infecção em qualquer parte do corpo, infecção urinária, pneumonia, infecções de pele. Então, ele fica mais fragilizado por conta da produção dos leucócitos que está reduzida. É importante dizer também das plaquetas, que é outra série, né, que é prejudicada. As plaquetas, elas são responsáveis por estancar o sangramento quando se tem um corte. Então, quando tem uma redução das plaquetas, o paciente ele percebe que ele começa a ter manchas roxas pelo corpo, muitas vezes vai escovar os dentes, começa a sangrar, né? Pode ter também pequenos cortes, tem um sangramento maior do que o habitual. Então, esses são os principais sintomas. Podem ter também aumento de baço, aumento de linfonodos, que muitas vezes isso é detectado durante o exame físico pelo próprio médico. Então, são sinais mais evidentes, né? Doutora Paula, quando que a gente deve procurar um médico, assim, em relação a essa prevenção da leucemia, esses exames irregulares, ou diante de algum sintoma, quando eu sei que eu preciso marcar uma consulta com o hematologista? Então, assim, esses sintomas que a Alfredo comentou, né? Um cansaço importante, um desânimo maior do que o habitual. Pacientes que às vezes começam a apresentar febre, né? Sem estar com quadros infecciosos. Essas manchas no corpo de forma mais aguda, clínica, né? Que ele não tinha e passa a ter. Tem alguns sintomas mais comuns das crônicas, por exemplo, o paciente começa a ter uma perda de peso significativa sem estar fazendo dieta, não mudou o estilo de vida e começa a perder peso, é um peso importante. Tem um sintoma que a gente chama de sudorese noturna. O paciente, a pessoa, ela começa a suar durante a noite mesmo, de chegar a molhar pijama, travesseiro, sem estar em processos infecciosos, né? São sintomas que nos alertam para uma possibilidade de alguma doença hematológica. Diante desses achados, é importante ter essa primeira avaliação para excluir outras causas ou direcionar a investigação para a possibilidade de uma doença hematológica. Eu queria que a gente comentasse um pouco o que é que muda para um paciente quando ele descobre que ele está com uma doença como a leucemia, né? O que é que vai mudar na perspectiva desse paciente? Porque a gente comentou mais cedo, né, do susto que é você receber um diagnóstico como esse. Então, o que é que muda na história desse paciente que recebe um diagnóstico como leucemia? Então, assim, primeira coisa, a gente tem que tentar definir melhor que tipo de leucemia que esse paciente tem, né? A medicina avançou muito, está avançando muito, e nós já sabemos tratar muito bem alguns tipos de leucemia, né? Com a chance de cura muitas vezes significativa, né? Por exemplo, a leucemia linfoblástica aguda é o tipo de câncer mais comum na infância, né? E a chance de cura chega a 80% dos casos. A leucemia mieloide crônica, ela tem medicamentos hoje, alvos específicos, inibidores de tirosina quinase, onde o paciente consegue tomar um comprimido, como se toma um remédio de pressão ou de diabetes em casa, e levar uma vida normal e ter uma sobrevida bem semelhante à população, como se não tivesse uma leucemia. Então, o conhecimento tem avançado muito, né? É importante que as pessoas elas busquem uma avaliação médica e muitas vezes um exame de rotina ali, um exame anual, um check-up, muitas vezes já pode ser feita a detecção precoce de uma leucemia e nessa fase inicial a resposta costuma ser melhor. Eu ia até perguntar isso, doutora, qual que é a importância, né? Eu acho que a gente fala isso para qualquer tipo de câncer, mas especificamente para a leucemia. O que é que muda quando o diagnóstico é feito de forma precoce na vida do paciente? Então, assim, pensando nas leucemias agudas, quanto mais precoce, maior a chance de cura, melhor o prognóstico daquele paciente, né? Então, a gente está melhorando, aumentando a chance desse tratamento ser efetivo e acabar com a doença. Nas leucemias crônicas, é claro, quanto mais precoce, né, melhor prognóstico, mas como são doenças crônicas, ter esse diagnóstico acho que direciona o paciente para uma organização do que vai acontecer daqui para frente. Então, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar tendo
a minha rotina normal. Então, ter esse planejamento junto com o hematologista, programar o melhor momento de iniciar o tratamento, preciso começar agora, eu posso aguardar, isso tudo em conjunto com o hematologista, é possível traçar, né, um cronograma, uma programação para o paciente conseguir ter uma vida o mais normal possível, apesar do diagnóstico, né, de uma leucemia crônica, por exemplo. Então, é possível que um paciente receba esse diagnóstico e ele consiga viver, continuar a vida normalmente, né, doutor? Sim, em muitos casos ele pode ter uma sobrevida semelhante com a população normal. E tem alguns tipos de leucemia que a chance de cura é muito boa. Por exemplo, a leucemia M3, dentro da mieloide aguda, apesar de ser uma leucemia gravíssima, a chance de cura dela também é muito boa, né? Respostas em torno disso aí também. 80% dos casos vão ter uma cura. Mas, assim, quando o paciente ele chega numa fase que ele ainda tem poucos sintomas, o tratamento se torna mais fácil. Porque muitas vezes o paciente já chega infectado por conta da imunidade que é baixa, ou com anemia muito profunda, com sangramentos em partes do corpo que muitas vezes fica difícil controlar. É um tipo de leucemia que realmente causa muito sangramento, a M3, né? Mas hoje tem um tratamento muito bom, inclusive o tratamento da M3 é feito com tretinoína, medicamento que a gente utilizava para tratar espinhas, né? E também o medicamento que recentemente foi estudado e já entrou, inclusive para aprovação, é o trióxido de arsênico. Antigamente era utilizado como veneno de rato. Então, hoje são tratamentos excelentes, né? O trióxido de arsênio, a tretinoína, com uma resposta muito melhor do que a quimioterapia padrão que a gente utilizava no passado. Quando a gente fala de prevenção de câncer, tem alguns tipos que a gente fala muito e sobre medidas para se prevenir muito claras, né? Por exemplo, câncer de próstata, câncer de mama. Em relação à leucemia, tem alguma coisa, doutora, que pode ser feita para que o paciente se previna, né, para não adoecer por leucemia? Nas leucemias, em geral, o fator mais preponderante no início da leucemia são fatores genéticos, às vezes pouco modificáveis por nós. Mas a gente sabe que quanto mais saudável a pessoa leva um estilo de vida mais saudável, isso inclui alimentação, atividade física, não se expor, né, a substâncias, benzenos, substâncias que podem alterar o nosso material genético, a gente vai minimizando o risco de evoluir com neoplasias em geral, entre elas as leucemias também. No dia a dia, doutor, na prática, o que a gente pode fazer para estar mais saudável aí e se prevenir de leucemia e de outros tipos de câncer também? Então, a prevenção especificamente da leucemia ainda ela não existe, assim. Ela existe de uma forma geral para todo tipo de câncer, né? E aí vai realmente de um estilo de vida saudável, alimentação saudável, evitar o cigarro, praticar uma atividade física, né? Então, são esses os principais fatores, como nós temos, assim, de forma geral, para todos os tipos de câncer, evitar coisas que nós sabidamente temos que causa câncer, né? Que modifica o nosso material genético. A gente, só para fechar, o que a gente pode dizer para quem ficou com alguma dúvida, né? Essa consulta com o hematologista, ela pode ser marcada a qualquer momento, precisa de uma indicação. Esses exames de check-up, como a gente falou, de sangue, eles podem ser agendados direto com o hematologista? Como que funciona isso? Se a pessoa procurar um hematologista, principalmente quando tem alguns sintomas desses que nós citamos aqui, é bem interessante porque tem uma avaliação mais direcionada. Mas eu recomendo que as pessoas façam uma avaliação médica, mesmo que seja com o clínico, pelo menos uma avaliação anual é importante, né? Fazer um check-up, uma avaliação, ver como que está a sua saúde, porque se tiver alguma alteração que possa sugerir uma leucemia, certamente esse clínico irá encaminhar para o hematologista em seguida. Mas uma avaliação, mesmo que a pessoa esteja sintomática, é importante. Doutora Paula, só para fechar, muitas pessoas que nos acompanham aqui no Pode Vida são pacientes que já foram diagnosticados ou que estão agora, né, começando a acompanhar esse universo aí, porque estão com adoecimento na família ou passando por um tratamento. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando que talvez recebeu um diagnóstico de forma recente. O que a gente pode dizer para essa pessoa? É preciso ter calma.
ainda tem muita chance de ter uma vida boa, mesmo apesar de um diagnóstico de leucemia? Sim, com certeza. Diante desse cenário, o que é importante, né? Então, a gente tem uma equipe que acompanha o paciente, que passe segurança, que passe todas as orientações necessárias para seguir a partir dali e realmente tentar manter a calma, né? Se munir do máximo de informações possíveis, que isso aí também já traz uma tranquilidade para o paciente. E saber que hoje a medicina é muito diferente do que era 30, 40, 50 anos atrás. Então, as nossas possibilidades terapêuticas são muito maiores do que a gente tinha no passado. Então, a gente consegue, sim, tratar, manter uma qualidade de vida normal, boa, para os pacientes, mesmo que tenham um diagnóstico de leucemia. Quer complementar, doutor, com alguma informação? Gostaria de complementar dizendo o seguinte: seja doador de medula óssea, né? Muitas pessoas dependem de um doador para conseguir a tão sonhada cura. Cuide da sua saúde, procure uma avaliação médica, porque existem muitos tratamentos, a medicina tem avançado muito, né? E sempre um diagnóstico mais precoce, as respostas podem ser melhores. Lembrando que a Paula comentou, nem sempre um diagnóstico de leucemia também requer um tratamento de cara, né? A leucemia linfocítica crônica representa isso aí. Mas o acompanhamento médico vai dizer também o momento certo de realizar alguma quimioterapia ou medicação específica. Muito obrigada aos dois pelas informações. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Se ficou alguma dúvida, quer marcar para uma orientação mais especializada, Dr. José Alfeu e doutora Paula atendem lá no Hospital Oncovida, estão à disposição para esclarecer qualquer dúvida a mais que possa surgir aí. Muito obrigada por estar conosco. Fica aqui o nosso alerta para o Fevereiro Laranja, para a prevenção, para o diagnóstico precoce dessa campanha que é fundamental para a saúde de todo o país. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.